Olá, estamos aqui diretamente da PUC, mais uma vez, gravando nossa videoconferência, hoje com uma presença maciça de poetas à mesa, e iremos conversar sobre o trabalho, sobre a obra, sobre a arte de ser poeta com os nossos amigos aqui presentes. Essa videoconferência é uma promoção do decanato do Centro de Ciências Humanas e Teologia da PUC do Rio, e que é feita em parceria com a Coordenação Central de Ensino à Distância, também da PUC. Ao final da gravação, vocês vão poder assisti-la no site da CCAD, que é a Coordenação Central de Ensino à Distância, www.puc-rio.br/CCEAD. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Érico Braga, que é o nosso entrevistador, poeta também, pesquisador da Cátedra Unesco de Leitura da PUC do Rio, e ele vai apresentar tanto a cátedra, que é um projeto novo que vem sendo implementado aí arduamente pelo Érico e por mais uma equipe de pesquisadores da PUC. Ele é ex-membro, né, do grupo Poesia, simplesmente, e é o grupo a que pertence os nossos poetas que estão aqui hoje. Então, Érico vai apresentar o projeto da cátedra, vai apresentar o grupo e vai entrevistar e conversar aqui com os nossos poetas. Érico, a palavra é sua. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Gilda. Queria agradecer primeiramente a você, como representante do decanato do CPCH. Queria agradecer ao CCAD também pela cessão de espaço, pela produção. Eu estou aqui representando a Cátedra Unesco de Leitura e o projeto específico desenvolvido por essa cátedra, intitulado Leitores da Ribalta. A Cátedra Unesco de Leitura, PUC Rio, ela foi instituída e elaborada pelo menos, o trabalho de elaboração já vem de 2 ou 3 anos, mas nós começamos a nossa atuação há pelo menos 3 ou 4 meses, e ela pretende, como uma cátedra, promover a articulação de todos os níveis interessados no estudo da leitura, desde a alfabetização até os níveis de projetos mais elaborados, de estudo de pós-graduação e de trabalhos de pesquisa. Esse projeto específico é intitulado Leitores da Ribalta. Ele tem como objetivo fazer a cooptação de poetas para que eles possam reelaborar a história da sua formação de leitores, tendo como ponto singular dessa formação o movimento poético atual. Ou seja, desde a sua formação de leitor e formação poética, familiar, institucional, social, passando pelos seus contatos e cumplicidades com a poesia durante a sua própria vida, até o momento em que houve este primeiro contato e até uma entrega, um derramamento total aos eventos poéticos, às manifestações poéticas que vêm abarrotando a cidade e os centros culturais e os espaços teatrais nos últimos 10 ou 15 anos de uma forma constante, consistente e continuada. Esse contato com a movimentação poética, esse contato principalmente com o público e com o palco, certamente promoveu uma alteração de perspectivas e um enriquecimento numa formação que antes era de uma articulação muito própria, muito singular, muito pessoal. Então, o nosso objetivo é trazer, dentro do projeto Leitores da Ribalta, pessoas representativas da continuidade desse movimento poético pelos salões, pelos teatros do Rio de Janeiro, para que eles possam contar para a gente a sua formação de leitor e a sua formação de poeta antes, durante e depois. Se bem que eu acho que nós esbarramos no durante, porque nós ainda estamos no próprio processo de manifestações poéticas nas ruas, nos teatros, nos bares, em tudo quanto é lugar. Eu estou aqui, nesse momento, com Laura Esteves e com Silvio Ribeiro de Castro, para que eles contem a sua formação de leitor e de poeta e essa transformação. Boa tarde, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para contar a história de vocês. Você ainda é nosso, ainda é da Poesia Simplesmente, para começar. Bem,
Você quer que fale? A pergunta já foi feita? A pergunta, na verdade, pode ser uma exposição que pode ser cronológica, ou pode ser por pontos remotos, ou pontos mais singulares, histórias mais interessantes, de contatos com poesia, desde a infância até... Você vai interrompendo. Quando? Eu começo? Pode começar. Posso? Primeiras damas. Primeiras damas. Bem, boa tarde, né, para vocês todos, nossas amigas ali também assistindo. Seguinte, sou Laura Esteves, como já foi colocado, eu pertenço ao grupo Poesia Simplesmente, também sou do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro. E o que eu posso assinalar, a minha trajetória como escritora, como poeta? A primeira questão que eu acho mais importante é dizer que eu fui uma menina extremamente pobre e que eu fui salva, sempre eu digo, eu fui salva pela leitura, eu fui salva pelo livro, eu fui salva pela cultura. Entendo salva como bem entenda, mas eu me sinto assim, esse é o meu sentimento. Agora, era uma menina, era uma pobreza realmente muito diferente, era uma pobreza vindo de uma família com muitas dificuldades, mas que dava muito valor ao livro, ao jornal, a questão da leitura. Então, essa figura muito forte foi realmente meu pai. Então, do ponto de vista da família, eu sempre tive contato com livro, eu sempre tive contato com jornal, eu sempre tive contato com mapas, que é uma coisa que me fascina até hoje. Eu sempre tive contato com estudo e com essa questão. É importante a leitura. E tem aí uma figurinha que para mim foi fundamental na minha formação, que eu acho que até hoje eu acho importante, foi a questão do dicionário. Na minha casa era exigido o seguinte: falar corretamente. Errou, vá procurar o pai dos burros. Era como meu pai chamava. Então, eu não posso admitir que hoje em dia eu entre na escola onde não haja um mapa, onde não haja um dicionário. É o mínimo que você pode dar a uma criança. Então, isso foi fundamental. E eu não posso esquecer que eu vivia num meio culturalmente muito pobre. Eram pessoas que falavam de uma forma assim, muito errada, que não tinham acesso a cinema, teatro, nada disso. Então, uma das minhas lembranças mais remotas era aquelas mulheres, eu ficava prestando atenção desde menina, assim, prestava muita atenção. Era aquelas mulheres falando pérola, largato. Eu achava aquilo, quando eu crescia um pouquinho, eu ficava aqui horrorizada, eu dizia, eu não quero ser isso. Claro que vai um preconceito muito grande meu, de mais tarde eu venho entender, mas eu não queria, isso era muito claro para mim também. E o primeiro contato com a leitura foi, evidentemente, como naquela época era o tico-tico, era revistinha, era coisa que a gente pegava emprestado com os amigos. E aí começou, quando eu cresci um pouco mais, o Monteiro Lobato. Aí entra a questão da escola pública que eu tive, e que eu acho que é o que se perdeu. Eu tive uma escola pública, menina de escola pública do Engenho Novo, do subúrbio, uma escola pública extremamente cúmplice. Havia uma cumplicidade daquela escola comigo. E eu sentia isso em cada olhar de cada professor, essa menina tem que dar certo. Era mais ou menos isso que eu sentia. E aí havia uma escola, como a Escola Sarmento, onde eu estudei no Engenho Novo, e que eu retornei até ano passado para conversar com os alunos, onde havia uma biblioteca. Mas eu estou falando em biblioteca mesmo, aquela coisa cheirando a livro, cheirando a madeira, sabe? Ai, era um fantástico. Toda semana eu era obrigada, no início, você até, sei lá, eu acho que eu não era obrigada, mas uma parte da turma, sim. Aí, era a biblioteca, você tinha que pegar ali, você tinha que ler. E ali eu tive contato com o Lobato, e aí eu tive contato com a coleção das moças. E eu acho que foi tudo da família e da escola. E uma questão que eu queria ressaltar, cuidado que eu falo muito, vocês me cortem. Não, pode deixar que eu faça as pontuações. É a questão na minha família, voltando à minha família, uma coisa que eu esqueci, que eu sou de origem portuguesa e espanhola, mas o que é predominante é o português. E a minha família veio das montanhas. E eu sempre ouvia nas rodas familiares, avós, tias, contando as histórias do povo da montanha. Que histórias eram essas? Eram histórias onde sempre
Havia o diabo saindo de algum telhado. Havia um poço imenso do Mouro que passou, não sei o que lá, onde caiu a noiva que cantava não sei o que. Era a história das tavernas, as histórias dos lobos que não era o lobo mau do Chapeuzinho, era lobo que avançava mesmo, de como tinha que passar, e batendo pedacinhos de paus, né, para espantar o lobo. Então isso povoou a minha vida toda. E eu fui de uma geração que não tinha televisão, a televisão veio bem, mas eu era mocinha já, e que cantava, o dia inteiro cantava, recitava. Então essa questão, eu acho que isso influenciou muito mais tarde a minha forma de escrever, dessa coisa colada, né, da questão da oralidade, de falar, de escrever. Então eu voltei à minha família, agora volto à escola. E essa questão volta à cumplicidade. Eu acho que a escola perdeu isso. Eu sinto isso nas salas de aula. Eu acho muito triste. Então, quero ressaltar o papel da minha família, na minha formação e da minha escola, desse compromisso da escola com a minha formação. Eu vejo que você dá muita importância aos espaços. A gente dá importância aos espaços. Os espaços são, de certa forma, todos eles familiares. Eles são cúmplices, eles são nossos espaços. Tá? Uma coisa que eu tenho visto muito na atuação do Poesia Simplesmente, dos quais vocês são integrantes, é a capacidade de ocupação dos espaços, tornando-os familiares. Vocês fizeram apresentações tanto em bancas de jornal, quanto em teatros, vocês utilizam a adaptação teatral, mas sem aquela pompa do teatro, tornando esses espaços adaptáveis à poesia e familiares, e tanto a poesia quanto espaços familiares ao público. Vocês fazem isso. E também uma outra questão interessante é que, sem observado também nesses movimentos, para poder depois retornar a poesia na sua história de leitura, é que há sempre a necessidade da integração, não só desse espaço, da pessoa se sentir à vontade no espaço para se sentir à vontade com a poesia, como também uma história. Você falou muito de contação de histórias, de momentos em que você ouve histórias sendo narradas, paralelamente à própria exposição da poesia. As pessoas não querem só o deleite impressivo do poema, mas querem que aquele poema também tenha uma outra história, outros elementos para que eles possam compreender melhor a palavra poética. Eu procuro agora fazer uma inversão e perguntar a você como na sua história de leitura, vai aprendendo as perguntas, porque você vai ter mais tempo para pensar sobre elas, A maldade. Como você, na sua formação, subitamente a poesia apareceu para você como uma outra narrativa, como uma outra forma de contar histórias e com outras... Vai ver, eu não contei direito a minha história aqui. Não, ela não foi súbito. Eu me lembro perfeitamente que desde menina eu falava poesia. A minha escola eu era chegada a falar poesia. E eu sempre gostei de palco, todo mundo sabe, eu adoro palco, eu adoro ir para o palco, eu adoro falar poesia em público. Gosto muito. E sempre, a minha escola pública, a escola que eu estudei, eu falava poesia, sempre falei. Eu era sempre chamada. E havia um estímulo a isso. E eu me lembro, Érica, inclusive, que uma das vezes que o cardeal foi visitar a escola, me puseram, sempre era chamada. E eu falava coisas que eu não sabia o que significava, como revérbero, sei lá o que era revérbero, pai da mãe, não sei o que lá. Eu falava umas coisas, mas não tinha nenhuma importância, porque mais tarde eu entendi o que era aquilo. Eu era feliz com aquele som daquela palavra, de falar aquilo para o cardeal, não me lembro lá qual cardeal era, acho que era Dom Jaime Câmara, acho que era Dom Jaime. E eu me beijar o anel e falar essas coisas. Eu me lembro na independência, subir para o palco e falar poemas sobre a independência. Havia um estímulo aí, sempre houve. Eu acho que a poesia sempre esteve presente na minha vida, sob essa forma oral, essa forma do palco que você diz. Seja num pátio de uma escola, seja num pequeno espaço, mas sempre essa coisa da oralidade, de falar. Eu sempre existiu. Não foi uma coisa que veio de repente. E a poesia, você acha que ela é privilegiada nesse sentido, em provocar o estímulo e o contato e a cumplicidade das pessoas? Eu acho que é. A contação de histórias também. Uma história bem contada, eu acho fantástica. Tem um belo contador de histórias aqui. É o melhor contador de histórias de nós todos. O Silvio é fantástico. É o melhor contador. Mas eu acho que a poesia exatamente, acho que vai com a emoção, né?
Poesia não é só emoção, claro que tem a técnica, tem a razão, você não vai sair escrevendo que vem só, mas eu acho que tem. Poesia, ela se presta a isso. As pessoas já vi gente chorando. Acabamos de ter agora uma experiência, foi na Escola Superior de Guerra, onde nós fomos fazer uma homenagem ao Quintana, e quando, de repente, um bando de gente chorando. A Ângela estava com a gente, as pessoas choravam de escutar. Uma senhora chegou perto e disse assim para nós: eu me esqueci de como eu estava tão dura. Vocês conseguiram abrir uma coisa no meu coração hoje. Pô, você não precisa nem se pagar. Isso aí já é tudo que a poesia pode e consegue. Eu acredito nisso. E uma coisa também que caracteriza a atuação do grupo e de vocês é justamente, completando o que eu falei antes, é a capacidade de ocupação não só desses espaços, mas de lidar com públicos muito diferenciados para poder provar, gozar dessa experimentação da palavra poética. Porque o mote é a palavra poética, efetivamente. Tá? É ela que vai tocar nos corações. Mas não é só um grupo de teatro, de apresentações, de uma certa estática, né? De apresentar no palco. Há um interesse muito grande do contato do público, de olhar nos olhos, de verificar a reação. Há uma satisfação grande. Eu sei que vocês já se apresentaram em manicômios 2 vezes, eu estive presente e vi a reação dos louquinhos, todos dançando louquinhos salseiros. Eles dançaram poesia. Todos dançando. Em termos técnicos, vamos dizer assim, o potencial dialógico da poesia é extraordinário. E você se caracteriza justamente por fazer esse processo de experimentação, de estar presente em vocês e o público. Eu vi que você experimentava isso como criança, né? Experimentava e sentia, tinha certeza disso, sem poder talvez conceituar, assim como você também não tinha capacidade de entender algumas palavras. Não entendia, não havia nenhuma importância. Agora eu vou passar, então, essas mesmas perguntas para o Silvio, para que ele possa contar um pouco também das suas primeiras experimentações poéticas. Eu estou sempre fazendo contraponto com a atualidade, para que nós possamos encaminhar o assunto, mas das primeiras experimentações poéticas, as primeiras experimentações com o público. Pode falar também sobre seus autores preferidos anteriormente, como foi essa construção do gosto pela poesia, a partir do seu nível pessoal mesmo. Contatos com família, a minha família é uma família de classe média, mas não tinha assim também grandes livros na família, não. Eu me lembro que o primeiro livro que eu ganhei foi Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos, gostei de saber onde é que está esse livro. Era um livro que dava conselhos para as crianças e tal, através de poesia, né? Eu me lembro que tinha um poema, único que eu me lembro, que dizia, dava um monte de conselhos, depois no final falava assim: feliz da pessoa que pode no final do dia chegar e dizer: hoje pratiquei o bem, não tive um dia vazio, trabalhei, não fui vadio e não fiz mal a ninguém. Então era isso. E depois na casa da minha avó, teve uma época que eu morei na casa da minha avó lá em Campos, que era um casarão enorme, cheio de quartos, moravam várias gerações da família, né, nessa casa. E tinha uma enciclopédia chamada O Tesouro da Juventude. Eu me lembro que eram uns 18 volumes. E tinha de tudo nessa enciclopédia. Era uma enciclopédia muito antiga. Eu me lembro que tinha palavras com PH ainda, farmácia, para você ter uma ideia, Nicterói, umas coisas assim. Mas tinha um livro da poesia, que era um dos capítulos dessa enciclopédia. E eu adorava aquele livro da poesia. Eu me lembro que eu tenho um primo, que a diferença de um dia de idade para mim, eu sou de 3 de setembro, é de 4 de setembro. A gente ficava disputando, falando poemas do Navio Negreiro de Castro Alves lá. Então era aqueles garotos que da família, quando tem um aniversário, eles são poetas, não sei o que lá, faz um poema para não sei quem. Era um estresse, né? Porque você ficava, em vez de aproveitar a festa, você ficava quebrando a cabeça. Dona Filomena, rima com o quê? Não sei, aquele negócio. E então era isso. E depois apareceram as histórias em quadrinho. Mas as histórias em quadrinho, eu tinha umas tias, solteironas, mais velhas, eram professoras, que meio que instruíam a família intelectualmente. Elas eram totalmente contra as histórias em quadrinho. Porque diziam que a história em quadrinho, a criança desabituava de ler. Como apareceu depois na televisão, também teve esse problema, quando assistia a televisão, que as crianças não iam ler mais, não sei o que e tal. Então nós fomos obrigados lá, os primos, tinha
uma árvore enorme, né, no quintal lá, um jenipapeiro. A gente arranjou um caixote, conseguiu prender lá em cima o caixote e mantinha escondidas as revistinhas lá em cima. Então tinha que ler trepado no jenipapeiro, porque embaixo não podia. Né? Depois, outra coisa que marcou também foi José de Alencar. Por quê? A minha irmã ganhou as obras completas de José de Alencar. Aí eu li a obra completa de José de Alencar, né? Depois passei para Machado de Assis e tal, né? E por aí fui. Teve uma época que eu achei que ia ser contista. Achei que conto era mais fácil de fazer do que um romance, né? Porque era pequeno, né? E aí comecei a ler os contistas todos, né? Lembro Rubens Fonseca, Dalton Trevisan, Lígia Fagundes Telles e tal. E os poetas sempre, né? Principalmente aqueles com quem eu tenho afinidade, né? Que é Pessoa, Drummond, Bandeira, Quintana, Ferreira Goulart, mais recentemente e tudo, né? E é isso, eu leio agora atualmente, eu leio muito poesia, né? Agora no centenário de Mário Quintana, nós estamos fazendo um trabalho sobre Mário Quintana, e eu tive que reler a obra do Mário Quintana quase toda para fazer um espetáculo que você bem conhece, como a gente faz, né? Com música, poesia e tal, né? Então é isso, a minha experiência como leitor é essa. Existe uma coisa, antes de eu fazer a pergunta que eu queria fazer, que é muito interessante, e eu vou fazer questão de ressaltar, não só nessa entrevista, mas nas próximas, trata-se de uma sequência de 20 entrevistas, com 2, 3 poetas a cada vez. Pretendo pegar pelo menos 60 poetas, para que nós possamos conversar sobre poesia, é o fato de que cada vez que você entra em contato com um poeta ou com um projeto desse tipo, você se obriga a estudar, a pesquisar, a colher material biográfico, a perguntar a outras pessoas o que elas acham sobre aquele determinado poeta. Ou seja, na maioria das vezes, pelo menos na experimentação que vocês fazem, dos grupos poéticos, porque eles assumem responsabilidades, uma exposição de poesia, um espetáculo, ou até assistir alguém declamando um poema, aquilo não se extingue nunca naquele momento. Perfeito. E não é só a questão da emoção, aquilo fez em mim com que eu nascesse uma outra pessoa, para exagerar. Não, aquilo ali é o detonador de uma motivação intelectual também, paralela à motivação emotiva. Você quer saber mais sobre aquele movimento poético de que aquele poeta participou, você quer saber por que o sujeito botou uma música um pouco mais melodiosa e não mais forte, de repente. Há um poeta conhecido nosso, um violonista, que fez o Soneto da Separação com uma música de heavy metal. Muitos criticaram arduamente isso, eu achei interessantíssimo. São casamentos diferentes, são estudos diferentes de métricas estéticas diferentes. Ou seja, há estudo, há o racional junto e o trabalho de construção, de entendimento que se espraia e isso vai crescendo como uma teia. Só para colocar isso, eu queria te perguntar o seguinte: fora essa adrenalina inicial de saber o que rima com Filomena, me parece que houve uma espécie de um tempo, não sei porque você não falou, posso estar equivocado, um pouco seco, um pouco prosaísta ou prosaico, entre você se apresentar em público como criança e posteriormente quando você veio ingressar ao Poesia Simplesmente. Esse gosto pela adrenalina que dá quando você chega na plateia, ele ficou guardado esse tempo todo? Você se lembra dele? Teve alguma outra atuação, alguma coisa? Por circunstância da vida, né, trabalhar, não sei mais o que, blá blá blá, embora eu continuasse gostando de poesia, continuasse lendo muito poesia e tal, ele ficou meio guardado mesmo. Ele só aflorou mais recentemente, quando eu tive mais tempo disponível. Então comecei a me dedicar assim, quase que em tempo integral a isso. E a gente foi fazer aquele curso lá da Biblioteca Nacional e tal, e nos encontramos lá, o pessoal do Poesia Simplesmente se encontrou lá, e aquilo foi tendo um movimento, foi tendo uma coisa que eu jamais esperaria que fosse, né? Um boom assim, né? Que a gente começou fazendo coisa, e quando viu a coisa estava crescendo de um jeito tal, que a gente começou a fazer um monte de coisas que nem imaginava quando a gente começou que fosse chegar. Já temos com o quê? 9 anos de poesia, simplesmente, né? Então, teve realmente um período que eu fiquei meio assim, embora gostasse de poesia, não ficasse tão ligado.
E agora que eu voltei, espero recuperar o tempo perdido, né? Ou seja, houve um tempo de leituras, De leitura calada, de recolhimento, mas você não esperava nunca que fosse explodir. E começou a explodir por ocasião do nascimento do próprio Poesia Simplesmente, que foi motivado por um professor chamado Roberto Pontes, de literatura portuguesa, que estava dando uma oficina poética na Biblioteca Nacional em 1994, 95. Foi 95, 96, 97. 96, onde todos vocês, nós, nos encontramos. O amigo do Roberto Pontes. Agora, transferindo a pergunta que eu fiz ao Silvio para você, Laura, houve esse período de seca, de estiagem, antes dessa descoberta do grupo e das possibilidades do grupo, ou pontualmente você já vinha vendo a poesia integrada ao meio mais dialogal, mais de contato com o público, recitativo, encontros em salões, festas? O que aconteceu? Foi um processo parecido com o Silvio. Nunca deixei de ler poesia, claro. Lorca, né? Me apaixonei nesse intervalo pelo Lorca, Neruda, muito em função também das minhas ideias políticas, né? Da minha militância. Fui procurar uma época de ir campo. Sempre eu fui o Thiago de Mello, né? Nos idos 60, mas nunca eu pensei em me apresentar em público. Quase não é profissão, mas no momento é uma profissão nossa, eu acho. A gente passa o dia inteiro pensando isso, né, Silvio? No roteiro, de como vai fazer, o figurino, como é que vai se apresentar, a poesia, escrever poema. Inclusive, poema, muitas vezes, alguém pede, né, solicitado. Sob encomenda. E a gente escreve, né? Então, realmente, isso eu não esperava, Érico. Eu não esperava de isso acontecer na minha vida. Mas eu não sei se eu não procurei, porque quando eu estava começando a pensar em me aposentar, eu escrevia. Uma coisa é escrever e botar na gaveta. Outra é muito diferente escrever e ter coragem para mostrar para alguém, né? Quando eu estava me aposentando, eu fui fazer uma coisa que eu sempre tive muita vontade, que foi teatro. Então eu procurei a Bia Junqueira, eu fui para a casa da Gávea, eu fui procurar o Cláudio Feliciano e comecei a entrar em grupos de teatro. E eu acho que o teatro, de certa forma, despertou isso dentro de mim. Foi um processo muito, às vezes eu fico refletindo para entender melhor, não consigo. Foi a partir dessa coisa que eu já tinha, que ficou meio adormecida, e ao buscar o teatro, automaticamente eu liguei com a poesia. Eu fui procurar imediatamente as oficinas. Foi um processo que eu não consegui entender direito. Mas aí eu fui buscar a oficina do Caio Trindade, eu fiquei 2 anos. Eu fui procurar a oficina de contos e oficina de... Eu fiz 2 anos um ano e meio de Biblioteca Nacional. Eu fiz um curso da Beth Carvalho de contos e fiz dois cursos com Roberto Pontes. Daí a história que ele contou, que surgiu o grupo. Então eu acho que tem uma coisa do teatro com a poesia dentro de mim muito forte. Uma coisa curiosa é que justamente quando vocês quiseram se reaproximar da poesia, antes de descobrir o Buncha, vocês procuraram os caminhos institucionais, os caminhos oficiais. Um curso de poesias, um curso de contos, né? Acho importante. Vocês se lembram de como vocês, vamos dizer assim, uma pergunta um pouco estrita, até um pouco burra, como vocês conceituavam a poesia antes de vocês descobrirem a poesia de palco? Era uma leitura, era uma poesia escrita, era uma poesia de rimas, era uma poesia de papel, era uma poesia de si para si, porque eu confesso para vocês, antes de eu descobrir essa possibilidade da poesia ser falada por uma outra pessoa, eu achava que poesia era papel, que era só para mim, e o autor tinha escrito exclusivamente para mim, que qualquer coisa fora dali era coisa de saltimbanco, de coisas de Idade Média, e que aquilo absolutamente não fazia sentido. Eu sofri uma transformação muito grande, mas não abandonei a poesia escrita. Ela se retornou, ela tomou novas formas e abriu novas frentes. Eu pergunto a vocês têm capacidade de se lembrar ou de recolher como é que vocês viam a poesia e esses autores antes do encontro com o palco, com a plateia, com as novas formas de mostrar a poesia, de ler a poesia, de ouvir a poesia, sentir? Eu não sei nem se eu pensava sobre isso, mas eu não sei. Mas claro que passei um tempo, como eu falei, era menina, eu gostava de palco, eu gostava de falar poesia com meus amigos. Ai, que lindo, eu achava aquilo maravilhoso. Depois você
vai estudar, você vai ler os autores. Aí é uma coisa sua com o autor. Realmente é um momento teu, individual. Mas eu acho que dentro de mim, não foi à toa que eu fui buscar o teatro, Érico. Não foi à toa. E de que uma coisa foi quase que ao mesmo tempo. Eu fui buscar o teatro, eu saía correndo do meu trabalho, que era no Maracanã, pegava o carro e, assim, 2, 3 vezes por semana, ia encontrar com o Cláudio, Não foi à toa. Eu estava me preparando, lá no meu íntimo, eu deveria saber que tinha alguma coisa ali que eu queria fazer aquilo. Entendeu? Foi praticamente ao mesmo tempo. Mas os autores que você lia antes disso, tinha um outro processo para você. Eu lia Bandeira, eu lia Lorca, eu lia Drummond, os autores, estou falando de poesia, né? Sempre li, mas eu lia para mim. Mas na hora que eu fui buscar o teatro, claro que eu acho que eu tinha uma intenção. E hoje em dia eu falo Bandeira, eu falo Quintana, eu falo Murilo Mendes em público, acho maravilhoso falar os consagrados, não só a minha poesia, ou dos companheiros do Poesia Simplesmente, mas eu acho que eu já intuía que havia alguma coisa que podia... Tanto que a gente começou o Poesia Simplesmente, como, né, Silvio? Com integração de linguagens. Isso ficou claro para o Roberto Pontes. Vocês têm essa característica. Ele dizia, ele conversava isso com você, participou disso. Então isso começou logo. Por que não começamos logo, cada um na sua casa, vamos fazer uma roda? Acho ótimo. Vamos discutir a poesia? Acho excelente. Mas a gente partiu logo para o palco. A gente partiu logo para a música, para o teatro. Isso tudo que ela falou, mas eu queria acrescentar também o seguinte. Nessa mesma época que eu comecei a fazer esse curso de poesia com o Roberto Pontes, e a primeira apresentação de poesia foi o final do curso, você ainda não estava nesse curso? Não. Lá na casa de Laranjeiras, aquela... Casa de leitura. Casa de leitura de Laranjeiras, eu me lembro que como eu estava nervoso naquele, primeira vez que eu fui falar, nervoso, né? O papel tremia na mão. Coincidiu com um boom que aconteceu também de contação de histórias. De repente, não sei se vocês se lembram disso, começaram a aparecer vários cursos de contador de histórias, vários grupos, a Eliane Unes pertencia a um grupo de contadores de história, e eu fui fazer um curso de contador de história, e eu reparei o seguinte, que tanto a poesia como a contação de história é a mesma coisa, né? A gente faz poesia como se você estivesse contando uma história também. Então houve esse entrosamento, que aí eu comecei a fazer esse curso, comecei a ficar mais desinibido, né? De falar. E agora, eu acho que a contação de história não está mais naquele nível que estava, né? Mas eu acho que é perfeito como suporte para falar poesia. Eu também concordo. A contação de histórias, né? Deixa eu lhe perguntar, eu não sei se de repente vocês já estamos muito viciados nisso, mas será que a poesia não é uma linguagem que pede necessariamente a interação com outras linguagens? Teatro, contato, a contação, a música, o próprio gestual, por mais que a gente possa imaginar o gestual na nossa cabeça, como nós estamos lendo, e como isso influenciou a produção de vocês. Vou inverter agora, não sobre a leitura, vamos para a produção. Como esse contato, se antes vocês tinham, obviamente, uma produção e de que tipo era, de gaveta, mas de uma certa espécie, e como esse contato influenciou essa produção a partir desse momento, desse desenvolvimento. E se pede realmente essa integração? Digo, você está pensando em fazer um poema para ser representado por aquele autor, para ser dito para aquele público, para que tenha uma determinada música atrás, ou você faz por causa de uma determinada música, ou você vai ficar de uma determinada pessoa, de uma situação? Isso não é uma novidade, mas está muito mais presente hoje em dia. Eu pergunto se tudo isso que eu disse é verdade e como que isso influenciou a produção de vocês. Antes, durante e durante, porque depois ainda está no durante. Eu acho que é verdade. Claro que eu escrevo poemas que são poemas para serem ditos públicos. São poemas, metáforas mais obscuras, são poemas, às vezes, enormes, para serem lidos, possivelmente, em casa, e se ele for para o palco, não vai ter nenhum efeito. É uma coisa mais eu com o leitor, sozinho, com o seu livro, em casa, lendo, pensando, o que eu quis dizer com aquilo, como é que com a sua história de vida refletindo e tal.
porque eu acho que inclusive é isso que a poesia, uma das funções é refletir essas indagações nossas e tal. Eu escrevo muito poema filosófico, nesse sentido, mas em determinado momento, essa questão da oralidade, uma coisa que eu fazia, porque era assim, eu sou assim, foram minhas influências, saía normalmente, né? Eu acho que em determinado momento eu começo a pensar realmente. Como é que eu vou escrever? Que palavra eu vou colocar? Como é que isso vai bater mais diretamente? Como é que você vai chegar mais rápido ao coração da pessoa? Como é que vai funcionar no palco? Não vai funcionar. Vide Bento Gonçalves, que nós fizemos, né, aquele espetáculo para Bento, onde eu procurei pegar a figura Malazar, poemas que rapidamente tem uma comunicabilidade com o público. Isso acontece sim, a gente tem que estar atento para não virar uma coisa ou piegas, ou virar uma coisa panfletária. Eu acho que é só ficar atento, aí você tem a questão da técnica de trabalho. Tudo isso está no poema, a oralidade está, ou preocupar com a palavra. Tem palavras mais bonitas que outras mesmo. Se alguma palavra eu puder usar o femin, alcaçuz no meu poema, eu vou usar, porque é muito bonita. Né? A Mayakovsky dizia isso. Então se eu posso ter uma palavra que tem um perfume melhor, que vai bater mais, eu vou usar. Uma imagem melhor, uma metáfora, claro que eu vou usar. Eu vou querer que aquilo vá para o palco, que muitas pessoas vejam, porque eu acredito nesse trabalho. Eu acho, Silvia, eu vou passar para você. Por exemplo, esse trabalho, agora eu estava sentada, me ligou uma menina de escola pública. E ontem, novamente, também a menina da André Moá. O Poesia Simplesmente, vocês vão à escola sem cobrar? Aquele trabalho que você já fez. Eu falei, nós vamos. Mesmo sem cobrar, não cobramos. Se é pra gente que precisa ver poesia, pra gente que não tem condições de pagar, para curso noturno, o Poesia Simplesmente vai. Podem os 6, mas a maioria vai. A maior parte. Esse trabalho que a gente faz em Bento Gonçalves, dos meninos, são 1.500 meninos que a gente visita, que vai às escolas públicas, e que a gente fala poesia, que estão interessados em poesia. Então, entendeu? Eu acho que eu tenho que falar, escrever coisas que aqueles meninos possam entender, possam ir para casa refletir sobre aquilo, e que tenham principalmente vontade de pegar poesia e ler poesia. Ou seja, não tem só a conotação do espetáculo, não, mas também há a conotação social, pedagógica, perfeito, cultural, e muitas vezes os projetos são feitos em função disso. A poesia, não só pensar no público, mas pensar na temática. Você tem aquela apresentação e você desenvolve todo o seu trabalho poético em função daquela situação. Também tem muito isso. Muito, acredito. Não sei. Não, eu acho que uma das coisas que a gente se preocupou é uma resistência que existe à poesia quando se vai apresentar para as pessoas que não estão ligadas à poesia, né? Então acho a poesia chata, a poesia muito... Não funciona, não funciona, é uma coisa que não vai agradar. Então, a gente vê isso, determinadas plateias, por exemplo, a gente vai a colégio, que a plateia é meio que as professoras levam os alunos para assistir. Eles vão lá porque a professora levou. Então, existe uma certa resistência inicial, a gente percebe isso. Mas quando a gente começa a falar poesia, usando música, usando outros... Mímica e outros meios, eles começam a se interessar. Quer dizer, esses outros meios, eu acho que funcionam como uma espécie de isca que a gente lança para captar a atenção e mostrar para eles que a poesia não é chata, que a poesia é interessante, não é? Que vale a pena ouvir poesia, ler poesia e conhecer os poetas. É isso. Que é uma luta lutar com a palavra, lutar com a mídia, lutar com a televisão. É uma luta, mas a gente luta marrom para amanhã. Eu acho que é isso mesmo, é o que ele está falando, os meninos estão acostumados com o mundo do entretenimento. Eu acho que a gente não vai estar lá para ser palhaço sem entretenimento. De vez em quando até nós somos. Mas não é isso, né? Mas eu acho que você tem uma luta em glória realmente. E quando a gente vai e tem um bom texto, porque a nossa preocupação é escrever um bom texto, não é escrever qualquer, como a gente chama, boi com abóbora, feijão com arroz, não é isso. A gente quer escrever um bom texto, uma coisa consistente, e que tem uma linguagem bonita, que tem uma mensagem, ou vai ao encontro da emoção desse menino. Falar coisas do dia a dia deles mesmo, não falar nada muito etéreo, coisas que eles não estão vivenciando também, né, para eles poderem se interessar, né? Também de amor, né? Amor.
E como é que está atualmente o Poesia Simplesmente? Qual é a frente de atuação atual? Porque vocês são responsáveis pela organização do Festival Carioca de Poesia há pelo menos 6, 7 anos. Do Fórum Poesia. Do Fórum Poesia. O festival, até onde eu conhecia, era um ponto de referência, ou tinha essa ideia de articulador central de todos os poetas, no momento em que os poetas ainda estavam um pouco desarticulados. Parece que agora o boom está muito maior. São mais de 30 grupos. São mais de 30 grupos, cada um tem o seu núcleo, tem sua raia de espraiamento do poético. Como é que vocês acham que isso está funcionando? Não entre eles, entre os próprios grupos, mas sim em função do público em geral, e eu digo esse público na noção do social, do educacional, do pedagógico, do cultural, do despertar para a poesia, para o gosto da leitura, e não somente no entretenimento. Como é que vocês acham que isso está agindo, ou se é uma coisa que a gente faz um pouco mais inconscientemente, meio que idealisticamente, por gosto? Do Poesia Simplesmente, eu vou usar uma frase que a minha sogra... Nós estamos enjeitando o trabalho, porque está demais, não está dando conta, a coisa vai tomando assim, sabe? E algumas pessoas na nossa equipe trabalham, então fica cada vez complicado. Acho que o movimento, são mais de 30 grupos, eu acho que o movimento está... As pessoas estão se conhecendo mais, eu sinto isso, de alguns anos para cá. Eu acho que o Poesia Simplesmente sempre teve esse aspecto de aglutinar esse grande movimento. Acho que você conquistar plateias é uma coisa muito difícil. Daí a preocupação do Poesia Simplesmente de entrar na universidade. Nós estamos... Então, o Fórum Poesia, por exemplo, a da UFRJ, que eu sou a curadora e o grupo participa muito, né? Comigo, é de levar a poesia para dentro da universidade, buscar os alunos de letras. Eu acho que a gente conseguiu isso. Então nós temos um público, já estão indo ao Glaucio Gil falar poesia. Eu acho que essa preocupação de estar indo, por exemplo, visitar escolas, de trabalhar com bibliotecas públicas, eu acho que é esse que é o trabalho de buscar de formação de plateia. É muito difícil, é muito difícil, porque ele não tem muita continuidade. E o poder público não investe. Eu acho que isso é um trabalho que o poder público teria que estar... A gente está predisposto a fazer. Agora mesmo, acabei de falar, me ligaram, nós vamos. Ontem, a menina do André Morra, nós vamos. Mas a gente não sente essa linha que vem de lá para cá. Eu acho que não há investimento da prefeitura, do Estado, não há, principalmente da prefeitura, que teria tudo a fazer nesse... Essa cidade é a cidade da poesia. É como a gente chama a morada do poeta. Aqui moraram todos os poetas consagrados. Isso aqui tinha que ser um boom. Uma coisa assim, entendeu? Nas escolas, pagar cachê para... Não precisa ser nada demais, mas para poeta. Incentivar livro. Não tem essa coisa de distribuir livro de escola. Livro de poesia, gente. Somos nós. É muito difícil montar uma edição de um livro. É muito caro. Eu acho que a prefeitura tinha que fazer isso. Então, para mim, está faltando isso. Para você criar. Da nossa parte, a gente teve a maior boa vantagem, né, amigo? Fala aí você. Eu acho que é tudo isso que ela falou mesmo. A gente está disposto a ir a todos os lugares, vai de graça, sem até gastando dinheiro nosso mesmo para fazer, porque a gente tem prazer em levar a poesia, né? Mas realmente é uma coisa assim que a gente está sempre quase começando. Uma tarefa em glória. Está sempre começando as coisas, né? Nunca tem assim uma grande continuidade. Sempre tem uma ladeirinha, não, tá difícil subir essa ladeira, tudo bem, a gente vai te ajudar. Bota uma de pedra nas costas para você sobe um pouco. De muletas também. Eu vejo, nessas atuações, me disse se eu estou errado, mais do que um trabalho de formação de público, eu vejo de formação de leitores. Porque, fora a questão da continuidade, que é o grande programa, no meu modo de ver, você dá um livro, de certa forma, você dá uma continuidade a um trabalho da pessoa em casa, você faz a apresentação e a pessoa traz um registro daquilo, para aquilo não morra somente naquela apresentação. É muito difícil você agregar plateias que se concentrem no que você está falando. Nós estamos de ver aqui dentro da PUC também, inúmeros programas com palestras, com gente interessantíssima, com escritores consagrados que chamam mídia, e vazios, os alunos efetivamente não se interessam. É muito raro você conseguir
colocar 5 pessoas, 6, 10 que seja, um milagre, para ficar prestando atenção durante mais do que meia hora. Ou seja, é uma questão de formar leitores que estejam se habituando a se concentrar nos assuntos, a buscar alguma coisa depois, a pensar um pouco mais sobre aquilo que lhes é apresentado. E isso eu vejo que vocês realmente fazem. Por outro lado, eu quero voltar só a uma outra questão que está perguntando sobre o descolamento do grupo, porque a gente havia comentado que quando você faz um espetáculo, quando você se interessa, obriga a pessoa a se interessar mais por um determinado autor, a pesquisar quais músicas seriam interessantes, a entender que de repente havia um acompanhamento musical recitativo para aquele tipo de música. Como que vocês acham que essa movimentação toda tem atuado de volta para vocês? Vocês, eu digo, a entidade povo que participa do movimento poético. Isso tem resultado num crescimento literário, pessoal, maior para vocês como poetas? Como isso tem modificado vocês enquanto leitores mais aprimorados? Gente que lê mais, gente que se interessa mais pela poesia, por outras integrações poéticas, para de repente sair para a prosa e voltar para a poesia, inserir muito da narratividade na poesia, que é a sua característica, de contar histórias através da poesia, depois tentar algo que vai ser, por exemplo, musicado, você teve poemas seus musicados. Como é que isso tem retornado a vocês? Vocês se dão para um público, formam pessoas, mas como que essa experiência entre vocês tem formado vocês como leitores de poesia? Eu acho que, para mim, a experiência no Poesia simplesmente foi fundamental para o desenvolvimento dos meus estudos de poesia, né, e da minha formação mesmo. Eu acho que foi fundamental. Porque isso, não só porque obriga, não, mas faz com prazer, né? Agora, por exemplo, fazer o Mário Quintana, foi um prazer para mim pesquisar o Mário Quintana, aí descobrir coisas maravilhosas dele, né? E isso eu acho que só vem me enriquecer, né? E me estimular também a fazer poesia. Então, uma coisa que deve acontecer com você também, que é poeta, ou a Laura também, quando às vezes você lê determinadas poemas, poesias, aquilo você daqui a pouco você para começar a fazer alguma coisa, porque aquilo já te dá uma ideia, te estimula você criar também, né? Eu acho que é fundamental para mim. Né? Para mim também foi fundamental, porque o Poesia Simplesmente é um grande motivador, um grande mote na vida. Você está nesse movimento poético. Eu sinto que eu cresci, e muito em cima do que o Silvio colocou, e você já colocou também. Se você vai fazer um roteiro sobre Lorca, um exemplo que aconteceu comigo, eu conhecia Lorca, conhecia a poesia gitana, sabe? Mas aí é diferente. É você realmente absorver o Lorca, é botar dentro do teu coração. É dar vontade de sair escrevendo sobre as laranjinhas, sobre a lua cheia, sobre os cegos, não sei. Aquilo entra dentro de você. Passa a fazer parte da sua vida. É completamente diferente de você pegar o Lorca, porque você tem que dar conta de alguma experiência, que é uma coisa muito criativa. Então aconteceu com Lorca. Aconteceu com Drummond, mas principalmente o Lorca. E aconteceu com Quintana também, Silvio. Aí eu entendi como Silvio, eu gosto muito do Bandeira, Silvio gosta muito do Quintana. Nós gostamos de todos, mas temos uns preferidos. E aí, para você ter uma ideia, meu próximo livro que sai agora em setembro, eu tenho 2 poemas inspirados em Quintana. Porque eu não ia para o palco, a partir do roteiro que o Silvio fez sobre Quintana, sem entender mais o Quintana. Aquele humor dele, como é que ele fala da morte, aquelas facetas. Então eu comprei livros de Quintana, até a Silvia comprou alguns para mim também, fui pegar o que eu tinha em casa e eu li Quintana. E a partir do Quintana eu estou com 2, saíram uns 3 ou 4, os 2 melhores eu estou botando no meu livro. Então é quase um intertexto com ele. Eu vejo a Ângela Carrocino, que é do nosso grupo, na hora que viu que ia sair o Quintana, na mesma hora que ele... Entendeu? É um estímulo lá. E o Quintana, o que você tem de Quintana? A gente começa a pesquisar e você muda. Claro que muda, eu acho que isso é aprimoramento. E isso acontece o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está pesquisando e trabalhando. Né? E aprende de uma pessoa que falou uma coisa. Né? A gente presta atenção, nós não somos bobos nem nada. Então, sabe, eu acho que eu cresci muito. Com você, Érico. Com você. Né? Ver você falar, você declamar seus poemas, sabe? Aquela coisa forte que você tem na sua poesia, você aprende. Eu acho que nesse grupo que a gente está e nesses trabalhos que a gente faz,
uma coisa importante, pelo menos para mim que funciona para mim, é observar as pessoas. Por exemplo, eu vejo alguém falando poesia, eu fico observando, para ver o que eu acho que funciona, o que não funciona, porque ele tem uma solução que eu não tinha sacado. Isso tudo vai aprimorando a gente, né? Você, inclusive, a música, na forma de você falar e tal, a gente observa, né? Fica observando, né? De formas diferentes, né? Você diferente não, claro, também, você nunca viu. De repente aparece uma pessoa dançando, fazendo poesia com os olhos, como era aquela Patrícia Carvalho, vai no tic-tac, fazendo uma integração coreográfica fantástica, você toma sustos, você se surpreende. A coisa não é ali, a coisa é aqui, como você acabou de dizer, né? Já que você me citou, eu digo que a minha poesia sofreu um baque muito grande quando descobri que a poesia podia ser falada e não era para ser lida. Né? É para ser lida também, mas não só assim. Não só, ou seja, ela não se restringe, ela descobre novidade. E quando ela descobre novidade, você tem que se empenhar ao máximo em ser, como você falou, acho que é isso mesmo. novidade. A poesia é novidadeira. Novidadeira, e ela não se esgota nunca. E como você falou, criar é uma forma de ler fundamental, porque você está se empenhando em ser. Você está criando a personagem, como um ator faz, te conhece mais. Há atores que vão viver como sapateiros durante 3, 4, 5 dias, para poder fazer a personagem sapateiro sentir laboratório. Tal, né? Eu queria perguntar para vocês, mesmo porque eu acho que nosso tempo está quase esgotando, vocês trouxeram um material, eu queria explicar a presença desse material aqui, não é um material somente de expositivo, é um material que vai passar a fazer parte de um acervo que está sendo constituído com esse projeto. Né? Esse projeto é da constituição não só de um acervo de entrevistas que vão ser transcritas, provavelmente publicadas, não sei em que mídia ainda, depende da disponibilidade, da disposição, mas também da constituição de uma biblioteca. Então nós estamos aceitando doações de livros de poesia de qualquer natureza, de qualquer autoria, sobre ou de poesia, como também um acervo que vai ser posteriormente digitalizado de atuações poéticas e de atuações poéticas de um modo geral. Se você vai a uma banca, vai estudar poesia, se existe um projeto do Fórum de Poesia da FRJ, se existem essas idas até as escolas, você tem documentado os loucos no manicômio dançando, ou seja, todos os resultados dessa interação, a gente gostaria de documentá-los. Esse material vai ser exposto. E são 2 passos que eu gostaria de pedir que a gente fizesse agora, porque o tempo está indo embora. Se vocês pudessem sinopticamente mostrar o que vocês, como membros do Poesia Simplesmente, já fizeram nesses últimos 10 anos, variado, compor um painel interessante e mostrar alguns resultados dessas interações, dessas experiências com o público, desse trabalho, efetivamente, que vocês tiveram. Os 2? Vamos lembrando? Podem ir à vontade. Eu acho que o grande evento, Silvia, me ajudando, o grande evento que já existe há 8 anos é o Terça Conversa no Café, que é o do Glaucio Gil, que toda terça-feira às 6h30, no Copacabana, né, no Glaucio Gil. Isso aqui é um fenômeno, porque a gente não faz mais nem propaganda, né? E isso aí está sempre, o Terça Conversa no Café, eu poria como grande evento nosso, como continuidade de trabalho, que isso é muito importante. 6 anos, pelo tanto, né? Não, tem mais. 7 anos. 7 anos, está indo para o 8º. 7 anos. Eu acho que o Festival Carioca de Poesia também, vamos ver se esse ano a gente consegue fazer, porque a gente está sem patrocínio, é complicado. Está indo para o 7º festival. É exatamente o que você falou, são vários dias, aglutina todos os poetas da cidade, movimento poético. O Fórum Poesia, que não é do Poesia Simplesmente, eu sou a curadora, mas é uma forma, a poesia participa sempre dá opinião, sempre ajuda. É um outro, é da UFRJ, o Fórum... Os espetáculos também, que são espetáculos sazonais e que às vezes são integrados, né? O espetáculo de Bento Gonçalves. Fora isso, uma vez por ano, pelo menos, a gente monta um espetáculo especial que a gente apresenta no Festival Carioca de Poesia. E de 2 anos para cá, a gente tem levado esse espetáculo, né, lá para Bento Gonçalves, né? Nós apresentamos 2 vezes lá já em Bento Gonçalves, um espetáculo que também foi apresentado no festival, né? E aí já é uma coisa mais elaborada, uma coisa mais teatral, né? Tem
figurinos, né? Tem cenários, caracterizados como espetáculos teatrais, mas que usam a base é a poesia, né? Aham. E esses espetáculos também obrigam a gente a fazer pesquisar muita coisa, então é muito interessante esses espetáculos, né? E temos também ido para outros lugares, aí Teresópolis, né? O Poeterê. Poeterê. O quarto ano que veio ao Poeterê, né? E levamos sempre coisas novas também para o Poeterê, né? E espetáculos, por exemplo, Clube de Engenharia, a gente, esse ano fez 100 anos, Rio Branco, fizemos 90 pessoas no palco, quase 90. Foi um espetáculo, foi fantástico. Esse ano foram comemorados o centenário da Avenida Rio Branco. Ano passado, né? O ano passado. Então nós fomos convidados a fazer um espetáculo. Então nós bolamos um espetáculo que a gente conseguiu convidar umas 90 pessoas e para estar participando assim. Entrava, saía, era uma rádio. Era uma escola de samba, na verdade. Era uma rádio, né? Era uma rádio, a Rádio Centenário, que cobriu esse período todo. 100 anos. E por essa Rádio Centenário passou tudo o que aconteceu na Avenida Rio Branco. E sobre a forma de alas. Cada grupo... O Carnaval, que era na Avenida Rio Branco, as passeatas que aconteciam na Avenida Rio Branco, o que mais? O municipal, a inauguração municipal, a biblioteca, tudo isso a gente fez. Veja o seguinte, vocês estão falando do espetáculo mais recente como se vocês estivessem elaborando ainda. Cada vez que aparece, sempre aparece uma novidade, vocês se entregam e gostam de contar e de Esse foi muito legal. E da escola, né? A gente é muita escola. Fora isso, a gente sempre vai, onde é convidado, a gente está lá mostrando a poesia e tentando captar as pessoas. Espetáculos curtos, espetáculos longos, espetáculos para serem apresentados no final do ano, que são montados às vezes em cima da hora, pelo seu bem conhece, né? Para determinadas situações. Agora mesmo o Sesc, vamos fazer o Sesc agora. Fazer o Sesc. Vamos fazer o Quintana, vamos fazer o folclore e depois possivelmente vamos também para o interior. Aí eu gostaria de falar de Poesia Põe Banca, que acho que é uma coisa que você gosta muito, Érica, que foi durante os 2 anos, nós fizemos um evento em plena Visconde de Pirajá, com guincho passando, assistência passando, buzina, e a gente conseguiu fazer numa banca de jornal. Foi 1 ano e meio, 2, né? 2 anos. 2 anos. Chamava Poesia Põe Banca. Nós também fizemos o espetáculo Lorca em Campos, lembra? Foi fantástico esse Lorca. Lá no Sesc de Campos fizemos uma... Salvador Dali, no teatro. Salvador Dali. A poesia de Dali é daqui. Fizemos também no Jardim Botânico. Rosa no Jardim, foi quando foi lançado o Magma do Guimarães Rosa. A gente trabalha muito, dá até uma longa caminhada nesses 9 anos. Esse repertório não esgota a vitalidade por procurar sempre alguma coisa nova, não? Porque vocês não, pelo visto, vocês não são repetitivos. Ou seja, pelo vocês contrário. montam um espetáculo e aí exaurem com a lá Irmavá. Eu acho que nem exaure, é um grupo muito estranho. Faz espetáculo, faz uma vez, 2 vezes, pronto. Já estamos em outra. É o gosto da criação e o gosto da pesquisa. Criação e da pesquisa. A coisa tá fresquinha. Vocês querem mostrar o parte do material, alguma coisa que vocês trouxeram? Isso aqui também é coisa de estímulo para as outras pessoas? Isso aqui é o festival, é um folder do Poesia em Festa, que é o Festival Carioca. Esse aqui é do Fórum Poesia, que nós participamos. Eu sou a curadora do fórum, tem aqui o cartaz também amassadinho de ontem, do Fórum Poesia. É um belo cartaz, bonito. Silvio também trouxe. Aqui eu trouxe da Rio Branco, né? Que a gente fez. Da Rio Branco. E tem também dos vários festivais, né? Apresentação dos vários festivais. Podem levantar para... De Bento Gonçalves também. Ingresso. E também notícias que saíram do jornal. Isso aqui foi uma das primeiras propagandas do grupo também, é que você está aqui, Érica. Você está aí, Érica. Que saudade. Bom tempo. Isso aqui é o fórum. As notícias dos jornais. Eu gostaria de mostrar também os jornais, o Rio Letras, no qual eu escrevo, o Silvio escreve, Ângela Carruso escreve. É o Rio Letras. Você sabe que um dos objetivos da cátedra desse projeto é organizar essa bagunça. Vocês podem fazer. O Marcos Vinícius ele vai trazer todos os jornais. Esse aqui, rapidinho, então, é um CD gravado pela Delaine Brasil com músicas, vários poetas, inclusive minha, do Silvio.
Esse aqui é uma coletânea que a gente montou com Terça Conversa no Café, que foi a primeira coletânea, a segunda, né, Silvio? Essa foi a segunda. Foi a segunda, também para a terceira esse ano, do Terça Conversa, esse evento. Esse aqui é a coletânea, a primeira que você está aqui, Érico, lindo, maravilhoso também, que é do grupo, só do grupo, dos componentes. Essa aqui é uma possibilidade, eu trouxe só para mostrar, de fazer imã para geladeira com poesia. Poesia na casa toda, Érico. Inclusive na geladeira. Esse aqui eu trouxe da oficina. É a oficina do Cádio Trindade. São poemas postais de oficina, também possibilidade de você trabalhar. Esse aqui agora ele acabou de lançar a coletânea dele. Esse aqui são livros. Silvio, mostra seus livros. Esse aqui são os 2 livros que eu publiquei solo. Esse do ano passado, Quando o Amor Acaba. Acho que vocês nem conhecem esse, né, Érico? Não, esse eu não... E o primeiro, Memórias, Confissões e Outras Mentiras. Esse aqui é meu último conto. Esse aqui é o primeiro, Transgressão. O segundo já está esgotado, só tenho 2, não pode trazer. Estou lançando agora os melhores poemas em setembro, que eu mais gosto. E esse aqui eu trouxe porque foi uma época que a FESP, eu ia falar uma coisa aqui, mas não posso. A FESP, ao invés de fazer o que anda fazendo, ela produzia livros. E ela fazia concurso para os funcionários. E era um estímulo enorme para o funcionário público. E eu fui premiada na categoria de conto infantil, de poesia. Não quero falar de mim, quero falar dessa coisa, do papel que eu acho que o Estado e a Prefeitura e os organismos os órgãos oficiais têm que ter. Que é esse de incentivar a leitura, de mandar isso para as escolas. Que eu trouxe, porque eu acho importante vocês têm. A continuidade é uma formação de leitor e do poeta, levando para casa o brinde da poesia, fala de Niterói. É despertado na rua, nos contatos, né? Tem essa continuidade. O livro ainda é fundamental, pelo menos como lembrança. Eu acho fantástico, eu gosto de livro. Esse aí é de Niterói. Esse aqui é um evento que tem na Niterói que também a gente comparece lá de vez em quando. É um brinde à poesia. Brinde à poesia. O evento não é só no Rio, né? Não, a cidade toda, integração das cidades, até estaduais. Né? O festival pensava nisso, nessa integração maior. Bom, eu tenho que agradecer muitíssimo a vocês. Eu estou falando aqui com Silvio Ribeiro de Castro e Laura Esteves, integrantes do Poesia Simplesmente, grupo de poesia, música, integração das linguagens poéticas, dramática, musical. Nos últimos 10 anos, já podemos dizer assim, adiantando, tem tido uma atuação enorme no cenário carioca, no cenário poético carioca. Estivemos falando sobre o projeto, dentro do projeto Leitores da Ribalta, que é para verificar como se dá a formação desses antigos leitores e de novos leitores dentro desse processo de interação poética com a cidade. Projeto esse desenvolvido pela Cátedra Unesco de Leitura Rio. Meu nome é Érico Braga. Eu gostaria de agradecer a vocês, assim como agradecer também ao decanato do CTCH e o CCAD pela sessão do espaço e pela produção. Posso falar a palavra final? Sim, por que não? Poesia sempre, poesia cada vez mais.